Paz do Senhor, abençoado de Jesus. Tudo na santa paz do Senhor. Glória a Deus, né? Estou com a Bíblia aberta aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, onde a palavra do Senhor diz assim. Aqui diz assim que é os deveres das mulheres cristãs, que do mesmo modo as mulheres se ative em trajes honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérola, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que faz a profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em tentação. Salvar-se, porém, dando à luz filhos, se permanece com modéstia na fé, no amor e na santificação. Eita glória! Minhas irmãs, a palavra de Deus, ela, como eu sempre falo, né? Ela nos ensina tudo, né? Tudo. Ela nos ensina como nos comportar, como nos vestir, comer, viver. A palavra de Deus, se a gente for meditar nela, na Bíblia, a gente aprende tudo e anda assim corretamente nos caminhos do Senhor. É só a gente botar em prática aquilo que a gente lê, né? Porque se a gente meditar na palavra, o Senhor está falando com a gente, e a gente não obedecer, não botar em prática, a gente não vai estar obedecendo o que Deus está nos ordenando através da palavra, né? Aqui, a palavra de Deus nos ensina, fala sobre as vestes, né? Das mulheres cristãs, né? Quando Deus fala das vestes, a verdadeira serva de Deus, uma mulher que serve a Deus, uma mulher que ela se comporta, ela tem pudor, né? Ela vai saber se vestir, né? Porque quando a gente é ímpia, a gente veste de tudo, usa de tudo, né? Mas a palavra de Deus, quando fala das vestes da mulher, ele está se referindo a umas vestes que não, a gente não precisa estar usando roupa para marcar o nosso corpo, para desenhar o nosso corpo. Ele quer que a gente se vista com roupa comportada, né? Ele não está nem determinando o tamanho, mas a gente mesmo, como uma serva de Deus, a gente tem que se impor no nosso lugar, né? Na maneira da gente se vestir. Porque tudo bem que não é as vestes que vai salvar a gente, mas ela diz quem a gente é, né? A roupa, ela fala muito, né? A gente vestida com certas vestes, né? Deixa muito a desejar. Então, muitas vezes, a gente acha que se enfeitar demais, que não tem problema, né? Que não é pecado, mas tudo em exagero é pecado sim. Aqui, a palavra de Deus fala até das tranças. Então, Deus abomina, assim, as tranças. Porque a palavra de Deus aqui está falando, né? Que não andai cheia de joia, cheia de ouro, né? De tranças. Então, assim, a palavra de Deus aqui, Deus fala do muito excesso que a mulher tem, a mulher usa. Se a gente usar muitas coisas em excesso, é pecado sim. A gente usar um vestido comportado, a gente está assim, como uma verdadeira serva de Deus, sim. Você também pode ser uma verdadeira serva de Deus e gostar de vestir uma calça, mas eu digo assim, que calça é roupa para homem, né? E
As mulheres mesmo, as verdadeiras servas de Deus, têm que andar bonita, vestida, para adorar o Senhor, para agradar a Deus com suas vestes. Não é adequado uma serva do Senhor vestir uma calça colada, desenhando a silhueta, desenhando o corpo, desenhando as partes. Isso é pecado. Isso está sensualizando. Uma verdadeira serva de Deus não vai botar uma calça colada, desenhando tudo. Que serva de Deus é essa? Uma serva de Deus verdadeiramente que obedece, né, os mandamentos de Deus, o que Deus fala através da palavra, não vai andar com vestido colado desenhando o corpo. Não vai andar cheio de brincos demais, brincos grandes, muita joia, em excesso. Deus não condena que você usa seu brinquinho, né? Porque tudo em excesso é pecado, tudo em exagero é pecado. Mas hoje em dia, como as pessoas elas não querem, nem todas querem ser obedientes, né, à palavra de Deus, nem todas querem botar em prática aquilo que a palavra fala, tem lá suas discussões, suas opiniões, divide opiniões, né? Eu mesmo, sinceramente, eu não me sinto bem com roupa curta, não me sinto bem com roupa colada, não me sinto bem com brinco, porque Deus me incomodou, até isso eu não uso mais. Eu nunca fui proibida de usar nada por igreja, porque eu nunca fui, sempre obedeci a palavra, não foi pastor, não foi igreja, porque tem igreja que determina as roupas que você tem que vestir, né, o que você tem que usar ou não. Tem igreja que é liberal, você pode ir para a igreja parecendo mais as egípcia, toda pintada, parece mais um desfile de moda. Mas eu mesmo particularmente, eu não uso mais essas coisas porque a vontade foi saindo de mim. Eu não tive, Deus foi tirando aquelas coisas de mim. Veio do próprio Deus. E eu também me policiei, sendo uma serva de Deus. Não agrado a Deus indo para a casa de Deus toda pintada, toda maquiada, né? A gente parece que está escondendo a beleza da gente. A gente tem que se cuidar, mas não se cobrir tanto com tanta coisa. Mas isso aí divide a opinião. Eu não uso essas coisas mais porque o próprio Deus foi tirando da vontade de mim, de usar. Mas a palavra de Deus aqui, para não ter, né? Não ter discussão, não achar que é... Então a palavra de Deus diz, né? Que o modo das mulheres, né? Os trajes honesto, com pudor, modéstia, e não com tranças, ou ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. A palavra, se vocês querem mais a fundo na palavra, medita lá, né? 1 Timóteo. Então, e também fala sobre a mulher se calar, né? Quando o marido está falando, não ser mais ter autoridade em cima do marido. Hoje, as mulheres, muitas delas, não quer ser mais submissa ao marido, e a palavra de Deus é bem clara, que a gente tem que ser submissa ao nosso marido, né? É mandamento de Deus. Quando o marido fala, a mulher tem que ficar em silêncio, né? Tudo bem que tem mulher que não gosta, mas se a gente for realmente seguir tudo de Deus, essa é a verdade, minhas irmãs. Eu sei que tem coisas que a gente não suporta mesmo ficar calada, porque tem marido que é uma benção. Mas se é a palavra de Deus que está nos ensinando dessa forma, glória a Deus. Porque a gente, quando o nosso marido estiver falando, a gente tem que permanecer calada, em silêncio, né? Porque ele é a autoridade dentro da nossa casa, ele é o nosso marido. E a gente tem que esperar primeiro ele falar, para depois a gente falar, né? Em relação a marido e mulher, hoje em dia as mulheres elas querem ser muito dona de si mesmo, né? Elas querem falar mais do que o marido, ela quer levantar a voz mais do que o marido, né? Ela quer dar as coordenanças dentro de casa mais do que o marido.
ela quer tirar a autoridade do homem dentro de casa e ela ser a autoridade, não pode. A mulher ela tem que aprender a ouvir, aprender a falar. O marido também. E a gente, nós mulheres, né, minhas irmãs? A gente é que, mesmo a gente obedecendo, sendo submissa ao nosso marido, ficando em silêncio quando ele está falando, né? A gente sendo, né, o braço direito dele. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser sábia na fé, a gente tem que orar, né, pelo nosso marido, pela nossa casa, a gente tem que estar do lado dele, ajudando ele na fé, ajudando a ele na oração, porque quando é dois, né, um cordão de dois, é difícil se partir, se quebrar. Quando um cai, o outro tem que ajudar a levantar. O marido tem que ser assim com a esposa e a esposa assim com o marido. Um compreender o outro, um entender o outro. Não a mulher querer ser mais do que o homem dentro de casa, porque hoje está difícil as mulheres obedecer aos seus maridos, ser submissa aos seus maridos. Elas querem falar mais do que o marido, quer comandar mais do que o marido, quer fazer mais do que o marido. Muitas vezes ela não deixa nem o marido fazer nada, ela que toma a frente, e não é assim. Tem que ter concordância, né? Tem que ter comunhão, né? Dentro de casa, ainda mais quando é dois servos do Senhor. Quando algo estiver errado, tem que ser os dois ali, conversar, um aprender a ouvir o outro, quando um estiver falando, o outro ficar calado e escutar, né? Tem que ouvir os conselhos um dos outros, tem que ser parceiro dentro de casa. Tem que ser aquele servo de Deus assim que dê exemplo aos seus filhos, né? Mas é porque a palavra de Deus nos ensina dessa forma. Muito. A palavra de Deus diz que a mulher aqui é para ter filhos, para cuidar da casa, para ajudar o marido, para ter a submissão, né? Obedecer. Hoje em dia a mulher não quer mais, quando o marido fala, ela não quer mais ficar calada, ela não obedece mais, ela não ouve mais. Ela quer falar, ela quer achar certa. Muitas vezes dentro de casa tem muita discórdia por causa disso. Porque a mulher não aceita que o homem fala algo, não aceita uma opinião, não aceita falar que está errado. E às vezes tem discussão, tem discórdia dentro de casa porque um não sabe ouvir o outro. E a gente, como servo de Deus, que é casado, que o marido é servo, a mulher é serva, tudo a gente tem que sentar, conversar, né? Temos que resolver as nossas coisas dentro de casa, não dar brecha para o inimigo para estar discutindo, né? Porque é na parte mais que o inimigo trabalha, é no casamento para destruir. Ele faz de tudo para ter contenda ali dentro da casa, para ter discussão, para ter briga, né? É porque é uma área que ele age muito nos casamentos, ele age para destruir, para separar. Mas se a gente estiver firme com Jesus, obedecer os mandamentos do Senhor, a gente segue junto com o nosso esposo, né? Um é o braço do outro, né? Um ajuda o outro quando precisar, é em palavra, é em oração. Muitas vezes a gente está, né, fraca, o marido vem, ora por a gente, intercede, repreende o mal ali, vê o que a esposa está passando, vê se tem alguma coisa errada, ele vai, a conversa, dá uma direção. E a gente, como esposa, tem que aprender a ouvir aos nossos maridos. Se ele tiver certo, glória a Deus. Se ele não tiver, depois que ele falar, a gente chega e conversa. A gente tem sim que obedecer ao nosso marido. A gente não tem que ser a general da casa, né? A gente não tem que bater boca com o nosso marido, querer falar mais do que ele, querer ser mais do que ele, porque ele é o homem da casa, ele é o cabeça da casa. E a gente, como mulher, tem que ser sábia, tem que estar do lado para, né, ajudar em oração, ajudar nas opiniões, ajudar nas lutas dentro de casa, né? Ajudar em oração, não em discussão, tá dando brecha o inimigo a entrar para estar virando confusão, causando confusão dentro de casa. Eu aqui na minha casa somos em 3, né? Somos pessoas de oração. Quando a gente percebe algo errado um no outro, a gente para, conversa, né? Debate ali o assunto. O que tiver errado com um vem e chama o outro, isso está errado, isso não está bom, isso não está certo, não é por aí.
Deus sempre dá um entendimento para um, para outro, Deus sempre fala com um e com o outro, né? E a gente para, senta, discute aquele assunto ali, vê aonde é que está errando, vê onde o que está errado e tudo se resolve. Para que isso não vire um conflito dentro da nossa casa. Para que a gente feche as brechas com o inimigo. Uma coisa que a gente, mulher casada, a gente não pode, minhas irmãs, é discutir com o marido, porque a gente acaba mesmo, ninguém é perfeito, né? A gente, qual é o casamento, qual é a casa que não tem, né? Uma desavença, uma coisa que nos chateia. Tem sim, tanto da mulher como do homem, que aqui ninguém é perfeito. Mas uma coisa, minhas irmãs, que eu falo para vocês, que é casada, porque eu sou casada e eu falo. Quando você discutir com seu marido, quando tiver qualquer desavença com ele, não fique brigada por muito tempo. Discutiu ali, se resolva logo. Peça desculpa se você errou, admita que você errou, seja humilde, conversa e faça logo as pazes. Não dê brecha para o inimigo entrar. Não dê brecha. Não durma virada para o canto da parede, ele para um lado e você para o outro. Porque o inimigo ali é que está se alegrando daquela contenda que teve dentro de casa. Ali o único que está se agradando com tudo aquilo ali é Satanás. Porque ele entra, ele faz a bagunça e depois ele sai. Então não permita, não dê brecha com brigas dentro de casa com teu marido. Não briga, não fica zangado por muito tempo. Na hora de dormir, volte às pazes, faz as pazes. Não durma um virado para o lado, outro para o outro. Não dê brecha, não dê ousadia a Satanás. Porque no casamento que ele entra, para bagunçar, para destruir, para ter conflito, né? E aí, quando a gente vai ver, a bagunça já está feita. Então, seja uma mulher sábia, escute teu marido, seja submissa a ele. Seja uma mulher de oração dentro da tua casa com teu marido. Esteja do lado dele no que ele precisar. Aprenda a ouvir. Não queira ser a general da casa, querer falar mais alto do que o seu marido. Sabe? Você tem a tua autoridade como serva de Deus. Você tem autoridade como esposa, como mãe, como mulher, como dona de casa. Mas na hora que o marido falar, fique em silêncio. Escute ele primeiro. Se ele estiver certo, glória a Deus. Se ele não tiver, quando ele terminar de falar, aí você vai conversar. Mas não vai querer levantar a tua voz mais do que a do teu marido. Que tu é esposa, tu é mulher, tu é submissa a ele. É a própria palavra, não sou eu que estou falando. Eu vou ler de novo para vocês entenderem. E que do mesmo modo as mulheres se ativem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérola, ou com vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão a servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição, não permitindo, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão foi enganado, mas por a mulher sendo enganada e caiu em tentação. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de hoje, né? Eu sei que tem muitas mulheres que possam não concordar, né? Possa ter 1000 razões sobre o marido, como ele é, que ele é assim, que ele é assado. Ah, mas ele se comporta dessa forma. Se você é uma serva de Deus, se você entende da palavra, se seu marido é um servo do Senhor, é desse jeito, minha irmã. É desse jeito aí. Temos a nossa função, né? Somos mulheres guerreiras, somos mulheres de oração, somos mulheres que cuidamos sim da nossa casa bem, dos nossos filhos, sim. Somos mulheres que descemos nosso joelho, né?
pela nossa casa, a gente ora mais. Eu sei que tem mulher que ora mais do que o marido, busca mais do que o marido. O homem, a palavra fala, né? É a palavra de Deus que fala, mas tem homem que não aguenta sentir uma dorzinha, que já entra em desespero. Se a mulher não estiver ali do lado, ô misericórdia, coitado. E a mulher sempre acaba sendo, né, a heroína da casa. Então não vamos debater, não vamos discutir, discordar da palavra de Deus, porque é o que Deus está nos ensinando. Tudo em excesso é pecado. Você já tem a tua beleza natural, que tu és semelhante de Cristo. Quando Jesus fala que a gente é semelhança dele, ele não está mandando a gente se encher de maquiagem na cara, de sombra nos olhos. Ele não está mandando a gente botar aqueles troços aqui. Ele não está mandando a gente encher as unhas de unha postiça. Ele não está mandando a gente vestir como uma serva de Deus, decente que somos. Andar com roupa colada, marcando nossa silhueta, para estar sensualizando. A serva de Deus tem que andar mesmo comportada, tem que andar mesmo como uma verdadeira serva do Senhor. Temos que assumir a nossa beleza, que é a nossa beleza única, né? Sem muita coisa na cara, a gente pode se arrumar, pode se cuidar sim, que Deus não está proibindo a gente de se cuidar, de se arrumar, mas nada em excesso, nada em exagero. Tem gente que tem uma beleza tão bonita, tem gente tão bonita que não precisa nem botar nada no rosto, na cara, não precisa nem se encher de tanta coisa, já tem a sua beleza natural, a sua beleza própria. Para que se cobrir tanto, né? Tá com vergonha de alguma coisa, não é? Se é o Espírito Santo que habita em nós, somos semelhança de Cristo, né? Para que andar com o nosso rosto coberto de tanta coisa? Então, aqui é a palavra de Deus que nos ensina, né? A palavra de Deus é muito rica, meus irmãos. Ela nos ensina tudo, tudo, tudo. Ela nos ensina como vestir, como comer, né? Que fala da gula, que é pecado, das vestimentas, que Deus abomina certas vestimentas, né? Deus não se agrada. Então a palavra de Deus é rica, ela está aqui para nos ensinar. Amém, minhas irmãs? A palavra nesta noite falou teu coração. Glória a Deus por isso. A cada dia, né, a gente vai descobrindo as coisas de Deus, vai meditando na palavra, vai aprendendo mais. Ainda assim que tem coisas, né, que às vezes a gente pode não concordar, né, não gostar, mas é a palavra de Deus, né? E se a gente é obediente ao Senhor, se a gente obedece à palavra, a gente tem que obedecer mesmo o que Deus está falando, nos ensinando através da palavra. Senão, que adianta a gente andar, obedecer de um lado e desobedecer do outro? A gente tem que tentar cada dia melhorar, a descobrir aquilo que Deus quer em nós, né? Como a gente andar. É tão bonito uma serva de Deus, né? Vestida, bem vestida, né? Para que a serva de Deus vai andar com suas roupas coladas no corpo, desenhando, sensualizando? Quer mostrar o que para quem? Quer chamar a atenção de quem? A atenção de tudo é Jesus. Jesus é o centro das nossas atenções. Jesus é que é o centro de tudo, né? Temos que nos arrumar, ficar bonita para Jesus. Quando a gente vai na casa do Senhor, que a gente se arruma, pinta um cabelo, escova um cabelo, veste uma roupa bonita, é para ir adorar a Deus. É para agradar a Deus, não é para agradar o homem, o ser humano. Então, para que tanto exagero? Para quê? Para mostrar? Não precisa. Somos semelhança de Cristo. Eu tenho certeza que os anjos, que Cristo não anda todo pintado, nem maquiado, nem cheio de joia, nem com excesso de nada. Deus é simples. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra falou teu coração nesta noite. Que Jesus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Fica com Deus.